Por melhor que seja alguém, chega o dia em que há de falhar. Só o Deus vivo a palavra mantém, e jamais ele há de falhar. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. Quero cantar ao Senhor, sempre enquanto eu viver. Hei de provar seu amor, seu valor e seu poder. O convite nesse dia de hoje é cantar ao Senhor, sempre e enquanto vivermos, porque todos os dias nós temos motivos para dizer a Deus gratidão, todos os dias. E nesse momento você pode estar pensando, mas como cantar ao Senhor se eu estou triste? Como cantar ao Senhor se tem alguém da minha família doente? Como cantar ao Senhor se a gente só vê miséria neste mundo? Mas eu te garanto que todos nós temos motivos para cantar ao Senhor, porque nós estamos vivos. E esse é o grande motivo da nossa gratidão a Deus, porque nós estamos aqui vivos para contar história, porque nós estamos aqui vivos para vivenciar esse amor. Estamos aqui e nós experimentamos todos os dias o grande carinho que Deus tem para com cada um de nós, para com cada uma de nós. Por isso nós temos muitos motivos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante da dor, nós temos motivo, mesmo assim, ainda temos motivo para cantar, para agradecer ao Senhor. Se eu estou com alguém da minha família doente, se está internado em um hospital, se está doente em casa, nós vamos agradecer a Deus por ter um espaço, por essa pessoa ter uma cama no hospital, por ela estar tomando medicamento, por ter os médicos, enfermeiros. Se estiver em casa, nós vamos agradecer a Deus porque ela tem comida, porque ela tem alguém que cuide. Por isso nós temos todos os motivos para cantarmos, de preferência juntos e juntas. Quero cantar ao Senhor sempre enquanto eu viver. É essa atitude de alguém que acredita na providência divina, de alguém que acredita que Deus tarda, mas Ele nunca falha. Meu irmão e minha irmã, queremos nesse momento, aproveitando esse domingo, para descansar o nosso corpo, mas para também alimentarmos a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus. Queremos rezar também pelas pessoas que pediram e que confiam em nossas orações. Queremos trazer o João Guilherme, a Ana Gabriela Rodrigues, o Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele. Queremos também rezar pela Maria Rita, pela Júlia dos Santos e Pedro Lucas. Rezar pela Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maruli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joane Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra, Jorge da Cunha, Marcos e toda a família. Também queremos trazer presente o senhor Nelson, a dona Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina. Rezar também pelo seu Francisco do Terço e pela sua comunidade. Pela Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Edilane Alves Santos Conceição. Rezar pela Lurdinha, pela Carla Graciene,
Silva Soposto, a quem eu peço para a gente continuar intensificando as nossas orações pela Carla Graciene, ela que está internada em Recife. Queremos também rezar pela Francimar, lá da comunidade Pedro Raimundo, aqui em Petrolina. Vamos também trazer presente a nossa família e vamos colocá-la no colo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao 13. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia aos seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi denunciado por estar esbanjando os bens dele. Então o chamou e lhe disse: o que é isso que ouço contar de você? Preste conta da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Então o administrador começou a refletir: o Senhor vai tirar de mim a administração. E o que vou fazer? E o que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer quando me afastarem da administração. E começou a chamar um por um os que estavam devendo ao seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto é que você deve ao patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pague a sua conta. Sente-se depressa, não, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou o outro: e você? Quanto está devendo? Ele respondeu: 100 sacas de trigo. O administrador disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque este agiu com esperteza. De fato, os que pertencem a este mundo são mais espertos com a sua gente do que aqueles que pertencem à luz. E eu lhes declaro: usem o dinheiro injusto para fazer amigos, e assim, quando o dinheiro faltar, os amigos receberão vocês nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vocês não são fiéis no uso do dinheiro injusto, quem lhes confiará o verdadeiro bem? E se não são fiéis no que é dos outros, quem lhes dará aquilo que é de vocês? Nenhum empregado pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aí, aqui a gente podia trazer nesse evangelho várias frases para nós, para a gente rezar nesse dia de hoje, né? Sobretudo quando ele diz que os filhos das trevas são mais espertos do que os filhos da luz. E isso é real. Isso é real. Então, é muito estranho, né, a gente escutar essa parábola, porque parece que Jesus faz um elogio a uma pessoa corrupta, a uma pessoa desonesta. E Jesus parte da realidade que ele vê. Isso era comum acontecer naquela época. Sempre houve corrupção. Sempre houve. Aí a gente às vezes escuta cada coisa boba, né? Quando diz assim, antigamente não era assim. Hoje, antigamente não era assim. Isso não é verdade, não é real. A Bíblia foi escrita, já tem mais de 3.000 anos, né? E, no entanto, se a gente pega ali, desde o início da Bíblia, a gente vai percebendo, se a gente pegar toda a história,
que sempre houve corrupção. É claro que hoje é mais escancarado, sobretudo com as redes sociais, né? Com a internet, isso ficou muito mais evidente. Mas sempre houve corrupção, sempre. Desde quando existiu o ser humano, o primeiro ser humano, né? Isso significa dizer que vai continuar acontecendo isso, né? Porque a não ser que seja extinta da terra todos os seres humanos, né? Mas era muito comum na época de Jesus os proprietários de terra, e assim como é comum também hoje, os grandes proprietários de terra, eles colocavam administradores para administrar suas terras. Por quê? Porque eles mesmos moravam distante, em outros lugares, em outros países, né? Então era muito comum na época de Jesus eles colocarem administrador, né, para administrar as suas terras. E é interessante aqui que a administração dessas terras foi confiada a um capataz, né? Ou seja, a um administrador, a um capataz, que desvia os bens e o dinheiro do patrão. Essa é a história, né? O capataz, ele desvia o dinheiro, os bens e o dinheiro do patrão, né? Para aproveitar, sobretudo para si, né? Ele desvia para ele mesmo, né? E é interessante porque ele vai submeter os outros empregados, subalternos, ou seja, os trabalhadores, a duros encargos, porque eles tinham que trabalhar muito, porque além de gerar lucro, né, para o patrão, também tinha que sobrar dinheiro para ele, para o administrador, o capataz, colocar no seu próprio bolso. Então, todo o dinheiro desviado ele colocava no seu bolso. Só que alguém vai denunciar esse capataz. Vai dizer para o patrão que ele está roubando. E qual é a atitude do dono, do patrão? É despedir, é colocar para a rua, para fora das suas terras, esse administrador. E aí o administrador vai começar a refletir. Ele começa a refletir como continuar tendo o mesmo nível, né, de vida, né, tendo a vida boa, agora que ele, né, está prestes a perder o emprego, né? E aí ele vai começar a refletir. E aí tem duas alternativas: trabalhar, né, ou pedir esmola. E aí ele descarta as duas. Trabalhar, ele é preguiçoso, não tem coragem. E pedir esmola, ele, diz o texto, ele tem vergonha. Então, nenhuma coisa e nem outra, né? E aí, com isso, ele vai gerar, né, ele vai ser muito criativo ali numa terceira alternativa, que é justamente fazer amigos. E aqui, por isso que Jesus vai elogiar, né? Ele vai fazer amigo. E ele, o que é que ele faz? Ele pega todos os devedores, todas as pessoas que devem para o patrão, manda eles pegarem a conta, então se é 100, bota aí 50 e vai diminuir. Assim ele vai garantir o seu futuro. Quando ele estiver na rua, ele vai poder contar com os amigos. E aqui Jesus vai fazer um elogio não à atitude, né, corrupta, desonesta do capataz, mas a criatividade. E aí Jesus quer dizer, o que ele quer dizer com isso? Que é os filhos da luz, ou seja, os evangelizadores, as pessoas que fazem a missão, que espalha, que divulga a boa nova de Jesus Cristo, deve também ser criativo. E às vezes a gente vê, dentro das nossas próprias igrejas, né? A gente vê tanta falta de criatividade, né? A gente não tem mais criatividade, as coisas é a mesma coisa todo dia, isso não atrai, sobretudo no mundo de hoje, né? Onde a tecnologia está aí avançadíssima, né? E no entanto a gente continua na mesmice, porque nós não somos criativos, né? Como esse homem, aqui ó, na hora que o calo apertou no seu sapato, ele logo usou a sua criatividade. Então Jesus vai elogiar aqui a criatividade desse homem. Não é a atitude dele de ser um desonesto, né? Um cara corrupto, não. Mas a criatividade, o jeito, né? que ele faz, né? Para poder continuar vivendo a boa vida dele, né? Se sustentando e sustentando a família de uma maneira muito criativa.
E nós devemos, na nossa evangelização, também devemos ser pessoas criativas. A gente precisa se mexer mais, olhar o que é que não está dando certo, por que que não está dando certo e usar a nossa criatividade. É essa a nossa atitude, a nossa atitude que todo missionário, todo cristão batizado, todo seguidor e seguidora de Jesus Cristo deve ter. É usar essa criatividade, é ser criativo também com as coisas de Deus. Com as coisas do mundo, a gente já percebe que existe muita esperteza. Basta a gente olhar nesse tempo de política, né? Como os candidatos são criativos. Eles fazem de tudo para apresentar o seu projeto, mas muito mais. São muito criativos para derrubar o seu concorrente e conseguem convencer pessoas. O que é que Jesus está dizendo para nós nesse evangelho? Para a gente olhar para esse pessoal e não fazer o que eles fazem, né? Não fazer o que eles fazem, mas aprender com eles a ser criativo também na nossa missão. Usar a nossa cabeça, sermos criativos na nossa evangelização. É isso que Jesus pede no evangelho de hoje para nós. E lembrando que o texto vai terminar logo ali, já quase no final, quando ele diz assim: olha, quem não é fiel nas pequenas coisas, também não é nas grandes. E isso é verdade, gente. Se eu não sou fiel no troco que alguém me passou errado, pode ser 50 centavos. Se eu não sou fiel nisso, eu também não vou ser fiel nas coisas grandes, né? Naquilo que tem mais valor, né? Esses dias a moça, fui comprar um pão e a moça passou para mim um troco a mais, né? E eu devolvi para ela, né? E ela ficou assim olhando para mim, eu disse, não, eu não quero, não me pertence. Então, se não me pertence, eu devolvo. Então, eu penso que, eu acredito piamente nisso, que nós devemos ser fiéis nas pequenas coisas, porque daí também nós vamos ser fiéis nas grandes. Ah, mas é porque aqui é pouquinha coisa, não tem problema sim. Né? Se fosse muito, eu não ia fazer isso, vai fazer, porque quem faz com as pequenas coisas, também faz nas grandes. E depois, quando o texto termina dizendo que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, né? Ninguém pode servir a duas coisas ao mesmo tempo, porque ou, né, vai odiar um e amar o outro, ou desprezará, como diz o Evangelho, né, e desprezará o outro, né? Então, essa que Jesus pede, é isso que Jesus pede para cada um de nós. A gente precisa é, a gente precisa saber de que lado eu estou, né? Eu preciso saber de que lado eu estou, né? Eu estou do lado de acumular as coisas, de ser escrava, né? Dos meus bens, do meu próprio dinheiro. O dinheiro em si, ele não é ruim, porque é ele que nos sustenta. Mas o apego ao dinheiro, aí sim, aí já passa a ser uma coisa ruim, né? Porque aí a gente vai colocar o dinheiro no lugar de Deus, né? Esses bens materiais, esse dinheiro, ele vai ocupar todo o espaço do meu coração. E aí não vai ter espaço para Deus. Aí é que está o erro, né? Mas a gente saber usar os bens materiais, saber usar o dinheiro, sobretudo para o nosso bem-estar, mas também olhando para o bem-estar do outro, da outra pessoa, né? Dos nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor Jesus, nesse dia de hoje, que Ele nos conceda a graça de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.